Salve nação e o encontro do Galvão com o Neto. Teve o encontro mais aguardado da TV com Galvão e Neto discutindo sobre a seleção brasileira e polêmica com grave acusação. Todos os outros jogadores de meio campo da seleção brasileira jogam em times pequenos e médios. Ah, mas joga na Premier League. Alguém é do Arsenal? Alguém é do Manchester United? Alguém é do Manchester City? Não. Alguém é do Chelsea? Bora lá então, sem mais enrolação, ver como foi o programa com discussão na seleção brasileira após grave acusação e Neto e Galvão Bueno. Se liga aí, ó. Todos os outros jogadores de meio campo da seleção brasileira jogam em times pequenos e médios. Ah, mas joga na Premier League. Alguém é do Arsenal? Alguém é do Manchester United? Alguém é do Manchester City? Não. Alguém é do Chelsea? Não tem jeito, não são. É time médio e pequeno, isso nunca aconteceu, Neto. Até porque a gente não Eu tem nunca mais... vi você falar isso, fala de... Não, isso nunca lá. aconteceu no futebol brasileiro. Qual o jogador... meio campo do Brasil, todo mundo joga em time pequeno. Qual jogador protagonista do futebol da Premier League? Brasileiro? É. Não tem. Nenhum. Qual jogador protagonista da Espanha? Aí tem. Vinícius Júnior. Rodrigo. Rodrigo, que é bom pra... Pra mim, o Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior. Eu também acho, é mais jogador. Muito mais jogador que o Vinícius Júnior. Vai ter gente que não vai gostar. Não tô nem aí, porque... Também tu quer, tem que estar um... Não tô nem aí. Os caras têm direito Vamos lá, qual o de volante opinião. que a gente tem que joga no futebol italiano? Não, hoje Qual não tem. o jogador, qual o segundo volante que a gente tem que jogue no futebol espanhol? Sabe os jogadores que foram campeões em 2002? Sabe onde que jogava o Rivaldo? Mauro Silva? No La Coruña, irmão. E Jalminha? Mas... La Coruña foi pra final do Então, espanhol. o Bebeto, La Coruña. Naquela época o Corunha era bom pra La caramba. Coruña foi pra... Perdeu o título espanhol nos pênaltis. Então, se você pegar Não, o João um pênalti. Pedro... Um pênalti. pênalti, né? é. Um pênalti nos acréscimos e o cara, o Se o João Gustavo Pedro perdeu. for aqui na USP, aqui, tem uns caras da banda aqui que vai na USP aqui, na cidade universitária aí. Os caras vão. Se for no Shopping Morumbi aí, só o João Pedro e o Matheus Cunha, ninguém sabe quem é. Não sabe mesmo. Bom, aí você não convoca o Hulk, Mas é isso que eu tô dizendo. você não convoca o Gabigol, você não convoca... Sabe quem é uma injustiça pra mim? Um dos jogadores do Flamengo é o Bruno Henrique, cara. Sabe quantos gols ele tem no Flamengo? faz tempo 100 isso. gols. Ele joga do lado esquerdo. O Bruno Henrique nunca teve uma chance. O Bruno Henrique é o quarto maior artilheiro da história do Maracanã. Do Maracanã, ele nunca teve uma chance. Ramon, que veio Não, ele teve. Com o Tite. Tite botou de ponta direita. Exatamente. Isso, de ponta direita. Aonde que ele joga no Eu Flamengo? tava transmitindo Do o lado jogo, vai ver esquerdo. o que é isso, pô? Cara, tá Sempre loucura. jogou Cara, jogou Ele assim, sempre pela jogou. Esquerda. Entrou de ponta direita. Então, aí você fala assim, o que acontece? Aí a gente vira aquela discussão do Leão, discussão do Luxemburgo, mas por que as pessoas não convocam o Hulk? Por que não convocaram o Gabigol nos melhores momentos da carreira dele? Por que o Pedro não jogou na Copa do Mundo como titular? Por que o Hulk não é convocado? Mas por quê? Por que o Gerson não era para ser o titular da seleção brasileira há 3 anos consecutivos? Como Desde volante? 2019. Por quê? Desde 2019. Por quê? Por que o Bruno Guimarães? Eu queria que alguém me respondesse. Eu também queria que alguém me respondesse. Quero voltar depois, agora no último bloco, com o jogo do Fluminense com o Santos, o retorno do Neymar, os 53 minutos que ele jogou, sempre interessa. Eu queria voltar depois com a pesquisa lá, como é que era? Com a enquete, né? Vamos dar uma volta. Não. Depois na volta. Dá para voltar, para jogar sim. E é o tempo que vai fazer, tá certo? Tá certo? O Luxemburgo tá certo, Neto? Não. É o tempo que vai mostrar. Não, ele não vai jogar. Todo mundo me perguntava na saída do Maracanã, começaram a gravar comigo. Você leva ele para a seleção? Você tem que ser levado para a seleção? A minha resposta é, ninguém tem que levar o Neymar para a seleção. Quem tem que levar o Neymar para a seleção é ele. Olha, Galvão, faz 4 anos que a gente só discute a volta do Neymar. O Neymar tá voltando. A volta do Neymar. Não fala a assim volta que do Neymar. nós estamos com 1 hora de programa no ar, estamos falando só agora, falamos de muita coisa. Não, volta do Neymar. Tô falando que ele sempre tá machucado, ele sempre tá voltando. Ele nunca tá numa sequência de jogos. Faz 4 anos que a discussão é a volta do Neymar. O Neymar tá voltando de contusão, o Neymar tá voltando de contusão. Cara, ele não tem essa sequência. discussão procede, tá? Tudo bem. Mas nós estamos de ganhar uma Copa do Mundo, que nós estamos de levar jogadores importantes de uma Copa do Mundo que deveriam estar na Copa do Mundo. Kaká, o centroavante, o Adriano e Ronaldinho Gaúcho.
Eles são jogadores de Copa do Mundo. Eles podem estar jogando um mau momento, mas chega na Copa do Mundo, se prepara. O Ronaldo, antes de jogar a Copa do Mundo, se preparou para jogar a Copa do Mundo. Ele estava quebrado, ninguém queria levar. Mas são jogadores de Copa do Mundo. O Neymar é jogador de Copa do Mundo. Você tem que preparar ele para jogar a Copa do Mundo. Eu não acho que ele vai jogar mais onde ele jogava e de meio campo. Ele tem que querer jogar a Copa do Mundo, Vanderlei. Não é a parte... Deixa eu falar assim. Não é a parte externa que diz isso. Quem decide isso é quem vai estar com a responsabilidade com o jogador lá. Se você entender que um jogador com a qualidade do Neymar, se você não tem no elenco, você consegue recuperar para que ele possa jogar, você arruma um lugar para que ele possa jogar. Meu pensamento é esse. Mas ele não pode. Eu não acredito. Tudo eu bem. sou um cara Mas é uma questão de cada um acreditar. Um acredita, outro não acredita. Ele ficou 42 dias por causa do edema, gente. 42 dias. É muita coisa. E a forma que ele joga no Santos é assim, ó. O Neymar do Santos é um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Neymar do Barcelona é incrivelmente um jogador dos anos 70. Ele vai estar em qualquer seleção. O Neymar que jogou no Paris Saint-Germain, igual, porque ele jogou muito no Paris. Mas esse Neymar que está jogando agora, ou o Santos precisa fazer um time para ele, ou ele precisa jogar, porque ele não joga. Essa é a verdade. Quero ouvir o Leão, nós estamos chegando perto do fim do programa. Quero ouvir o Leão sobre o Neymar. Eu acho que o Neymar precisa mudar a mentalidade dele e a maneira, não dele jogar, a maneira de se comportar. Se ele se comportar, porque os outros jogadores... Comportar no jogo. No jogo. E também profissionalmente, ele se dedicar para jogar na Copa do Mundo. Senão, eu estaria com o Casagrande, que ele faz tempo que ele não se apresenta. E a idade dele, com a musculatura dele, ele não é para jogar lá atrás e correr 50 metros. Ele para jogar na frente, correr poucos metros. Leão, olha só. O Romário, olha só, como se chama seleção, jogador de seleção. Treinador que é nível de seleção. Qual é a seleção? O Romário, os jogadores entenderam o Romário e aceitaram o Romário do jeito que ele era, porque sabiam que o Romário podia decidir a Copa do Mundo. É uma conversa que tem que ter treinador, jogador e o atleta que vai ser. Essa conversa tem que ser deles lá para resolver. Se o Neymar, se o grupo entender e o treinador entender que o Neymar pode ajudar numa posição diferente, o grupo tem que abraçar. Agora, se não abraçar, não adianta que não vai. Eu, apenas para a gente encerrar o assunto, na entrevista dele, ele deixou claro que ele quer jogar e deixou claro que gostaria, no próximo jogo, começar jogando. Vai vir um técnico. Eles foram, o Caixinha caiu, primeiro foi Dorival disse não, obrigado. O segundo foi o Tite disse não, obrigado. Então, tá caminhando o São Paulo. Pô, maluco do São Paulo. Foi muito bem que não fez um grande trabalho, levou o Santos alguns anos atrás ao segundo lugar, mas vamos esperar. Vamos esperar para ver o que acontece. Mais um estrangeiro. Estrangeiro. Doidinho, vai. Sabe quantas vezes ele foi campeão na vida? Uma vez há 35 anos atrás. Com a seleção do Chile. Não é 35 anos, com a seleção Copa do Chile. Na geração de ouro da seleção. Só para encerrar o assunto Neymar, que eu quero muito que ele vote. Nos últimos, eu também, torço por ele. Exato. Por que ele foi lá brigar lá atrás com o Samuel Xavier? Que a bola não chega, esse time precisa melhorar para ter o Neymar. Aí ele volta para buscar a bola toda hora e está errado. O Santos conseguiu dar um chute a gol. Foi do Neymar, um chute fraco. Fraquinho, então, né? Pegou. Mas foi ele. Os outros todos lá não chutaram. O problema é que nos últimos 7 anos, por causa das lesões, que se não me engano são 19, ele ficou 3 anos e meio sem jogar. Então a gente espera que agora, daqui para a Copa... Isso significa 50% da carreira. Gente, então, tomara que ele jogue. Eu preciso falar com... E aí, nação, que programa legal, hein? Uniram duas personalidades fortes da mídia brasileira, Galvão Bueno e Neto. Deu pra ver que eles discordaram ali, concordaram algumas vezes. Gostei bastante do que eu vi, o programa bem legal, bem dinâmico. O Galvão tá sendo bastante criticado, né, nas redes sociais pela sua narração, lá na Amazon Prime, mas um programa como esse, né, no estilo Bem Amigos do Sport TV, o Galvão deita e rola. O Neto é um showman à parte, né? Um programa muito legal, que reuniu até o Luxemburgo e o Leão. Acho que muita gente não vai lembrar, mas Luxemburgo e o Leão eram muito amigos e depois eles romperam. Eles chegaram a trocar até farpas publicamente, um não gostava do outro, um não ia mais no mesmo ambiente que o outro, muito em função daquele Santos de 2004. O Leão acaba sendo demitido, o Luxemburgo pega o Santos no meio do Campeonato Paulista e aí eles brigaram, né? O Galvão até lembrou que o Luxemburgo saiu e quem entrou na seleção brasileira na época foi o Leão também.
de 98 para 2000, depois em 2001 o Leão acaba sumindo. Mas ó, quero muito saber da tua opinião. O que vocês acharam do encontro do Neto com o Galvão? Vocês curtiram? Acharam legal? Eu achei bacana. Gostei, os dois têm uma opinião muito forte, falando da seleção brasileira, falando dos problemas que acontecem na CBF. Ainda tem o Casagrande também, né, que muita gente discorda e concorda também com a opinião do Casagrande, que eu acho que tem personalidade. Quando não vai pra política, eu acho muito legal os comentários do Casagrande, independente do que ele fala ali, a opinião dele, ele tem uma personalidade forte e é legal. Acho que com a política, aí ele vai fazer programa de política lá pra quem quer assistir. Agora, quando ele fala de futebol, você pode não concordar com o posicionamento dele, com a opinião dele, mas eu acho que é um cara que tem personalidade e opinião forte. Isso eu acho bacana. Programa que reuniu muita gente legal ali. Quero saber da tua opinião. Vocês curtiram? Enfim, o encontro entre Neto e Galvão no programa da Band. Mas ó, bora botar fogo na discussão agora. Eu quero saber qual a tua opinião através dos comentários. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Tem muita gente passando por aqui, não se torna inscrito. E ó, demora só um segundinho, você já é inscrito do nosso canal. Bora deixar bastante like no vídeo também. Valeu, até a próxima.